bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada, um amanhecer maravilhoso para todos nós. Que a graça de Deus continua iluminando as nossas vidas, meu irmão. Você que não é da graça, você que ainda está em cima do muro, vou ou não vou? Deixo essa denominação e vou para a graça. Ah, mas na graça não tem batismo, na graça não tem ceia, na graça não tem dízimo, na graça não tem campanha, na graça não tem unção com óleo, na graça não tem vigília, na graça não tem... Amém! Amém por isso. Para não ter nada dessas coisas. Então o tema da mensagem, você meu irmão, minha irmã, de todo o meu Brasil, um abraço para todos vocês que estão me ajudando a espalhar essas mensagens, curtindo essas mensagens. Eu fico muito grato, feliz por vocês. Eu tenho uma mensagem, e o título da mensagem é essa: aquele que não está na graça está debaixo de maldição. Para não dizer outra palavra, está debaixo de maldição. Mas, irmão Nilson, quem não está na graça? Mas o meu pai não quer saber da graça. Minha mãe, só eu aceitei a graça. Meus irmãos, não... minha família, só eu estou na graça. Você está certo. Você está certo, porque Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Foi o que Deus disse. Ele não disse outra palavra, porque a graça. O que é graça? Pela graça, diz o apóstolo Paulo, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Você vê, é a graça, meu irmão. Não é a religião. Pela graça sois salvos. Depois nós olha outra vez, lá em João, capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio, a verdade e a graça veio por intermédio de Cristo. Então não adianta, é graça. É a graça que nós temos que viver. Paulo pregou a graça, a verdadeira graça de Cristo, que ilumina a mente e tira essas imundícias que está dentro da mente da pessoa. Porque a maldição, quem está dentro de qualquer uma, eu nem preciso citar o nome, é todas as denominações. Elas podem cantar, elas podem orar, elas podem ler a Bíblia, elas podem ficar de joelho a noite inteira, ficar um ano de joelho, criar calo no joelho, ficar rouco de tanto orar. Maldição. Eles recebem sobre eles maldição. Deus não tem nenhum compromisso com eles. Porque o próprio apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Batismo é lei. Dízimo é lei. Oração é lei. Pão com suco, que essa tal de ceia, é lei. Não trabalhar dia de sábado é lei. Ungir com óleo é lei. A apresentação de criança é lei. Então, tudo isso é maldição. Poderia dizer uma outra palavra mais pesada, mas deu para você entender. Porque quando a gente fala assim, graça e desgraça, a pessoa diz, irmão Nilson, mas que palavrão. Eu poderia usar esse título, esse tema. Aquele que não está na graça está debaixo da desgraça. Mas o que é desgraça, irmão Nilson? É aquele que não tem a graça de Deus. Parece que é um palavrão tão pesado, porque as pessoas não sabem, não conhecem. É uma coisa de inferno. Quando a pessoa fala de inferno, as pessoas falam assim, bicho, inferno? Vai pro inferno! Ué, vai pro inferno? Por que a pessoa está mandando eu ir pro inferno? Que inferno?
É uma sepultura. Nada mais do que isso. E parece um palavrão, né? Então, desgraça, para quem não sabe, você é um desgraçado. O que quer dizer desgraçado? É aquele que não tem a graça de Deus. É como diz Apocalipse, parece que no capítulo 2 de Apocalipse. Não sabe que tu és um cego, miserável, nu e um desgraçado? Está no próprio livro de Apocalipse, fala sobre isso. Então, meu irmão, nós que viemos para a graça, alcancemos essa graça. Tem gente que entra na graça, mas acostuma. Ele começa a sentir falta do pão com suco. Ele sente falta daquele banho que eles tomam, chamado batismo. Ele sente falta da mão do pastorzão. Sente falta daquelas reuniões que eles fazem, chamado culto de doutrina. Ele sente falta daquelas vigílias. Ele sente falta daquelas festas. Vive fazendo festa direto. Festa, campanha, congresso, tal, aniversário da igreja, aniversário do pastor, círculo de oração, festa do jovem, festa da... Eles gostam dessas coisas. Porque a igreja, essa chamada igreja, tanto faz, assembleia, como é tudo igual. Eles vivem do quê? Vivem de show. O que se apresenta lá dentro é show. Então, hoje, ao invés de você fazer mais a graça, está se tornando muito sem graça. Porque sempre você ouve um pregador da graça, ouve outro, é quase a mesma coisa. Mas sempre estamos aprendendo. Estamos sempre sendo alimentados. Porque dentro desses movimentos, dessas denominações, você entra e eles fazem aquele show. Primeiro eles fazem aquela cantarola lá em cima. Canta, 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 que não transmite nada. Porque Deus não está nesse lugar. Ele mesmo disse, Mateus 15:8. Esse povo me louva com os seus lábios, mas o coração dele está. Deus não está num lugar desse. Depois eles entram. Abra sua Bíblia no capítulo tal. Leia. Dá um versículo. Aí eles começam a falar o quê? Do cego Bartimeu, falar ali da viúva, que estava levando o filho, e Jesus ressuscitou, ressurreição de Lázaro, começa a falar ali da mulher do fluxo de sangue, e prega só em cima de milagre. Depois do milagre, eles falam assim, agora chegou a hora de você abençoar a casa de Deus. Mas como abençoar? Para começar, Deus não tem casa. Já começa a mentira desse daí. Abençoar a casa de Deus. Quem trouxe e quem não trouxe, dá para quem não tem. É um meio. E agora eu vi uma outra. Não, irmão. Vi o próprio Silas Malafaia falando isso. Esse negócio de vocês colocar envelope no banco, muitas vezes a pessoa senta em cima do envelope e não põe dinheiro. Então pega os diáconos, coloca os diáconos distribuir folheto. Aliás, distribuir os envelopes. Toda pessoa que dá envelope, você fica com vergonha. Quem é que pegou o envelope? Levanta o envelope, todo mundo levanta a mão. Todos vocês que pegaram o envelope, você vai ter que pôr uma oferta, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Não adianta você querer levar esse envelope de volta, não. Então a pessoa é obrigada muitas vezes a pedir por irmão que está do lado, para poder dar a contribuição. É um método que eles criaram para arrancar o seu dinheiro. Mas você não percebe. Você acha que está tudo bem. A gente está vendo aí tanto escândalo aí, que agora... E o povo acredita. Tem uma doida aí, uma tal de Nadir, Bispa Nadir. A mulher, eu não entendo como é que pode chegar... Essas pessoas que acompanham a mulher daquela lá, para mim, eles não têm cérebro. Eles não têm um cérebro. É ocado, é oco. Como é que pode acompanhar uma doida daquela lá?
Ela disse que foi no inferno e matou o diabo. Ela falou, fui lá no inferno, entrei lá, o diabo veio, eu matei o diabo. Deu um tiro no diabo, matei o diabo. Agora acabou. E o povo fica aplaudindo. Ela tem 12 igrejas. Ah, o anjo me consagrou, isso é de pastora para bispa, só com fogo. Ah, Jesus vem jantar, aliás, vem tomar café comigo. Pois sobe em cima da minha casa, começa a me ensinar eu voar. Eu estou aprendendo a voar com Jesus, para quando chegar o arrebatamento, eu não preciso de ajuda nenhuma, eu já vou voando para o céu. E tem gente que fica dando essas... Como é que pode uma coisa dessa? A gente vê tanta tolice, tanta bobeira, tanta coisa que um povo desse tinha que ser internado no hospício, no lugar de gente louca. Só isso. O apóstolo Paulo disse que nós devemos cultuar a Deus com raciocínio, com bom entendimento, culto racional. O que Paulo quis dizer com culto racional, o que quer dizer? É com raciocínio. O que a pessoa estava falando, quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia, parece que Bereia, quando Paulo lia, o povo também abria também os seus escritos e via se estava certo e batia. Eles eram as pessoas instruídas dentro dos escritos. E Paulo chegou ali e começou a falar, eles pegavam os seus escritos e acompanhava. Agora, a pessoa ficou vendo esses doidos. Ah, meu irmão veio do céu. A irmã veio do céu, foi no céu, lá no céu viu isso, viu aquilo outro, e tal. Irmão, como pode uma pessoa chegar a esse ponto? E as pessoas acreditam. Mas nós da graça não comemos mais desse regra. Hoje nós somos libertos. Eu já vi muita palhaçada, cachorrada, essa que é a palavra correta. Cachorrada dentro desses movimentos e continuo vendo, porque estou vendo quase todos os dias. Eu vejo aqui na internet, eu estou acompanhando, vejo na reportagem tudo que está acontecendo, com os escândalos em cima de escândalo, porque agora a internet não deixa escapar nada. Tudo. Aquele menino agora, parece que o tal de Miguel, está aí na mídia. O menino contradizendo aquele que diz que ele nasceu mudo e nasceu surdo. Com 3 anos ele começou a falar. Aí ele começou a falar e já começou a pregar. Aí pediram para ele as provas, ele falou que perdeu as provas. Ah, eu perdi, eu não tenho mais essas provas. Que é uma mentira. Depois ele diz que eu sou quase cego, eu enxergo 20%. Aí abriu a Bíblia, vamos ler lá em Samuel. Começou a ler, quando ele percebeu que estava sendo filmado, ele afastou. Então você vê um monte de mentira. Segundo o que me falaram para mim, o menino está ganhando hoje, o menino tem 14 anos. O menino é levado de um lado para o outro, ele está faturando a média de R$90 mil por mês. Quer dizer, então a coisa é boa, né? A coisa é boa, é por aí. Mas nós que somos da graça, eu acho certo. Você faz parte, talvez, de um movimento qualquer, um salão, onde se prega a graça, e chega ali o pregador, o irmão ali que está dirigindo aquele culto, pede a contribuição para pagar a despesa, para pagar o aluguel, tal, tudo bem. Mas você pode ver o nosso irmão Geraldo. Nosso irmão Geraldo é pedreiro, trabalha o dia todo para poder sustentar a família dele. Você viu o nosso irmão Elcio, ele tem o trabalho dele, a esposa dele tem o trabalho dele, ele trabalha e prega. E o que o povo dá, e tem gente que está criticando eles ainda, e o que eles recebem é para pagar o aluguel do salão onde eles estão. Então eu acho uma coisa correta, acho certo. Porque se eu abrisse um salão, eu faria a mesma coisa. Gente, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, mas vocês apenas
paga, mantém o salão. Não as pessoas querendo se enricar, mas graças a Deus, voltando àquilo que eu estava dizendo, nós da graça, nós estamos na graça, nós não estamos numa desgraça, nós não estamos debaixo de maldição, debaixo de desgraça nenhuma, nós estamos debaixo da graça de Cristo, porque foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. E nós estamos transmitindo. Hoje damos graças ao bom Deus pela mensagem que ele tem nos trazido através do apóstolo Paulo, que nos esclareceu a mensagem pura. Você não vê esses movimentos chamados Igreja pregar o apóstolo Paulo. Ele não prega. Ele não vai nas cartas de Paulo. Eles vai muito lá nos Antigo Testamento e tal. Vai muito Malaquia. Por que eles não vai no capítulo 5 de Mateus e versículo 24? Aonde Jesus fala assim: se você for dar sua oferta, lembrar que você está em dívida, em falta, em desacordo com seu irmão, vai primeiro, conserta a sua vida com seu irmão. Depois você vem e você então contribui. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem, porque se eles fazerem isso, muita gente às vezes sai de casa com problema com a esposa, tem problema com o vizinho, tem problema com o diácono, tem problema na empresa. Então, o povo para dar. Então, você não vê ninguém dentro da igreja falar isso. Irmão, chegou a hora da contribuição. Mas se você tiver qualquer desavença, não dá a sua oferta. Primeiro você conserta, arruma a sua vida, para depois se ofertar. Você não vê, está lá, no capítulo 5 e 24 de Mateus. Aí você não vê ninguém fazer isso. Mas nós da graça não temos nada a esconder, porque a verdade está dentro desse livro. Meu irmão, vou ficando por aqui. Você entendeu muito bem. Você é da graça. Você continua da graça. Não dá ouvido a ninguém. Mesmo que alguém tenta querer desmentir, mas a verdade está aqui. Bem claro. Fico com esta palavra e a graça de Deus permanece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.